Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo de carnaval, e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia nessa semana que passou no mundo do vinho. Eu vou falar aqui para vocês do vinho do Oscar, vocês sabem que foi servido no tapete vermelho. De carnaval eu vou falar de vinho e cerveja. Eu vou falar também bastante de mercado americano, respondendo a questões dos ouvintes da CBN e também uma mudança na Stag Sleep. E vou falar, surpreendentemente, da festa de 50 anos da Daniela Bravin. Eu começo falando dos vinhos do Oscar, que foi o que eu escrevi na coluna Nevan Filosofia deste sábado. Eu gravo esse vídeo antes da entrega do Oscar e na torcida muito pelo filme Ainda Estou Aqui e pela nossa querida Fernanda Torres. Os vinhos que vão ser servidos são 5 vinhos, todos ligados ao Chateau Haut-Brion. Infelizmente, não vai ter o mítico Chateau Haut-Brion, que é um dos 5 Premier Grand Cru de Bordeaux, que é um vinho de uma qualidade muito, muito grande e que é um dos 5 vinhos que tiveram essa classificação máxima naquela classificação de 1855. São 5 vinhos, todos ligados ao Chateau Haut-Brion, que serão oferecidos nessa cerimônia do Oscar. Infelizmente, não tem o Chateau Haut-Brion propriamente dito, mas tem o segundo vinho do Haut-Brion, que é o Clarence de Haut-Brion, e tem também o branco, que também é o segundo vinho entre os brancos. O primeiro é o Haut-Brion branco e o segundo é o La Carte de Haut-Brion, que é elaborado com uvas tanto do Chateau Haut-Brion como com uvas do La Mission Haut-Brion. E tem também 3 vinhos que são ligados ao Haut-Brion, são feitos com toda a expertise técnica da equipe enológica do Haut-Brion, que é uma linha, vamos dizer assim, de custo-benefício dos donos do Haut-Brion. O Haut-Brion hoje pertence aos herdeiros do Clarence Dillon, que comprou essa vinícola na época em crise e bem assim atrapalhada, vamos dizer assim, em 1935 e transformou na potência que o vinho é hoje. É um vinho ícone de Bordeaux e que eu espero que a Fernanda Torres e toda a equipe do Ainda Estou Aqui tenha a oportunidade de blindar a estatueta com esse vinho. A segunda notícia que eu trago aí no online do Paladar é sobre vinhos e carnaval. Eu confesso, e vocês sabem, eu sou super fã de vinho. O carnaval para mim é mais difícil ir para o vinho se a ideia é ir para a folia. Tá certo que tem os vinhos em lata, essas latinhas, mas ainda são bebidas muito, muito simples. Mas tenham melhorado a qualidade, eu acho que no futuro a gente vai conseguir falar mais e melhor dos vinhos em lata. Enquanto isso, eu acho que o carnaval, se eu estivesse no sambódromo assistindo, eu seria muito feliz com uma taça de espumante. E já teve um ano que os espumantes brasileiros patrocinaram uma escola de samba e eu tive essa oportunidade de assistir o desfile com espumante e funcionou muito bem. Este ano não é assim. Aí o que eu escrevi para o Paladar? Coloquei essa ponderação do vinho em lata, mas coloquei também um vinho que tem o rótulo de um pandeiro, que é um Chardonnay da região de Guatalari, da Argentina, que quem elabora é o Deco Rossi, em parceria com a Lagarde, e que está à venda no mercado brasileiro. Então assim, a gente tem essa opção num rótulo com pandeiro, brincando de carnaval. E também escrevi um pouquinho sobre os ensinamentos do vinho que a cerveja sobre apropriar tão bem. E eu acho que a maioria de vocês associam carnaval com cerveja. Só que assim, o vinho trouxe toda essa gama de aromas e sabores que hoje as cervejas, principalmente as especiais, elas tiram proveito disso, mas sem esse medo que as pessoas têm do vinho. A mesma coisa com a taça. A gente aqui do mundo do vinho, a gente defende o bojo, a inclinação, tudo para que vocês possam tirar o maior proveito do vinho que vocês estão bebendo. Agora tem muita cerveja que tem taça especial e o consumidor usa sem problema nenhum, sem medo nenhum. E o terceiro ponto da cerveja é que tem essa questão da temperatura. A gente serve a cerveja estupidamente gelada, o que é errado para qualquer bebida. Por que é errado? Porque o gelo é como se ele zerasse as suas papilas gustativas e você não sente aroma nenhum. Mas, por outro lado, você serve muito gelada, a temperatura vai subindo e conforme a temperatura vai subindo, vão liberando os aromas e os sabores. Você pode fazer isso com vinho também. Se está na beira da piscina, está num ambiente mais descontraído de carnaval, você pode servir o vinho mais gelado e esperar ele subir para a temperatura, uma temperatura que dê para perceber os seus aromas e sabores.
Então assim, eu acho que o vinho ensinou muito para a cerveja e está na hora da gente ouvir também os ensinamentos da cerveja para o mundo do vinho. E se for o caso, no meio da folia, de servirem um vinho simples, frutado, num copo simples, um copo de cerveja, não tem problema nenhum. Prove o vinho e seja feliz. Nesta semana, eu respondi diversas perguntas dos ouvintes na CBN sobre vinho americano. Eu não sei se são as mudanças que o governo Trump tem promovido, eu sei que gerou, ou pode ter sido uma coincidência, mas gerou uma curiosidade grande sobre os vinhos norte-americanos. E eu acho que é importante a gente entender, quando a gente está pensando em vinhos norte-americanos, que é o seguinte: os Estados Unidos é o quarto maior produtor mundial, ele produz muito vinho. E todos os seus 50 estados, 50 e poucos, elaboram vinhos. Você tem, claro, a grande produção na região do Napa, além na Califórnia, Napa, Sonoma, que é o maior produtor, mas você tem vinhos em vários estados norte-americanos. E tem vinhos de estilos diferentes. No Napa Valley é a terra do Cabernet nos tintos e do Chardonnay nos brancos. Mas se a gente for no Oregon, por exemplo, é uma terra de Pinot Noir. E se você for para o outro lado, ali na região de Nova York, e subir em direção ao Canadá, é a região de Finger Lakes, onde reinam vinhos brancos. Então, é interessante a gente saber que tem uma diversidade nos vinhos americanos, só que o que acontece muito, o mercado norte-americano é um grande produtor de vinho, mas é também um grande consumidor. Então, ele importa muito vinho, e aí para os produtores nem sempre compensa exportar os seus vinhos, dado que ele tem mercado consumidor ali nos Estados Unidos, e mesmo assim exportar pro Brasil, que tem uma série de regras, é meio burocrático, vender vinho aqui. Então é muito difícil a gente achar bons vinhos norte-americanos aqui no Brasil. Claro que as grandes marcas estão aqui, você tem Robert Mondavi, você tem os vinhos do Coppola, você tem do Kenmo, você tem vários vinhos interessantes nos Estados Unidos, mas nem todos os vinhos se interessam, ou nem todas as vinícolas se interessam em vender vinhos aqui no Brasil. E ainda falando de vinhos norte-americanos, eu queria trazer uma notícia internacional. O Stag Sleep, que é um grande vinho norte-americano e foi o vinho que mostrou para o mundo a qualidade dos vinhos norte-americanos, foi ele que ganhou aquele julgamento de Paris, que eu já comentei aqui diversas vezes, que era uma comparação, era uma degustação às cegas de vinhos norte-americanos com vinhos franceses. O Stag Sleep, hoje ele pertence à Marchesa Antinori, que é uma marca, aliás é uma vinícola, é um grupo italiano. E o que aconteceu é que o fundador da Stag Sleep, ele faleceu no ano passado, e ele tinha um vinhedo, além do Stag Sleep que ele já tinha vendido, que chama Arcádia, e essas uvas ele vendia para colocar no blend do Stag Sleep. Ele faleceu no ano passado e essa semana a Marchesa Antinori avisou que estava comprando essa propriedade e que mantém assim a receita original ou a receita atual do Stag Sleep. Eu queria terminar esse vídeo com um brinde para Dani Bravin. E por quê para Dani? A Dani, junto com a Cássia Campos, elas são sócias de alguns empreendimentos de vinho, mas principalmente elas são sócias do Sede 261, que é um bar de vinho que nasceu antes da pandemia, numa garagem e que foi crescendo. E a Dani e a Cássia, elas conseguiram trazer um conceito mais descontraído de vinho, do vinho bebido na calçada, em cadeira de praia, uma coisa mais easygoing, mais gostosa, sem uma empáfia que não precisa ter no mundo do vinho. E nessa última terça-feira, a Dani fez 50 anos. E ela chamou pelo Instagram qualquer pessoa para ir comemorar com ela os seus 50 anos e foi na Sede, como não podia ser diferente. E eu fui surpreendida com a chegada da carreta furacão, que eu confesso que eu nem sabia do que se tratava, mas eu achei muito interessante uma série de profissionais, de pessoas ligadas ao mundo do vinho, de consumidores do bar, que gostam de vinho, todos com a sua taça de vinho, grande maioria vinho branco, indo para a carreta furacão e participando de um desfile ali pelas ruas de Pinheiros com a taça de vinho e vendo toda a performance da equipe dessa carreta. Por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque cada vez mais o vinho está conseguindo espaços mais, não diria alternativos, mas espaços mais divertidos talvez, mas sem tanta pompa e circunstância, e eu acho que isso é uma forma, uma maneira importante, urgente, da gente do setor de vinhos tratar a bebida. Claro, e claro mesmo que tem situações que exigem toda a sua pompa e circunstância,
Tem vinhos que merecem a melhor taça possível, merecem a melhor harmonização possível. Mas às vezes a gente pode simplesmente provar uma taça de vinho, melhor quando a gente está prestando atenção no que a gente está bebendo, mas consegue também curtir o momento e não ser tão sério. E essa festa de 50 anos da Dani mostra bem que tem um espaço nessa linha para ser seguido e que eu espero que várias pessoas se permitam a isso. Então é isso. Espero que vocês se divirtam no carnaval. Estamos aqui no meio da folia e que encontrem um tempinho para tomar um bom vinho e agora, nesses dias de folia, de uma forma mais descompromissada. Aguardo os comentários, sugestões de vocês e a gente se encontra domingo que vem.